Você provavelmente assiste notícias todo dia, chega aos seus ouvidos mesmo que você não queira, notícias sobre inteligência artificial e simplesmente o uso de inteligência artificial está cada vez mais sendo propagado, principalmente no mercado financeiro, que é onde eu atuo e eu tô lá todo dia e eu vejo isso. E é um dos tópicos que eu mais gosto de estudar. Só que nem tudo são flores e tem alguns riscos que a inteligência artificial pode trazer para o mercado financeiro. Isso pode ter consequências bem drásticas para cotações, para crises e até riscos sistêmicos em que tudo está interligado com um grande efeito dominó. E o Nassim Taleb, ele já alertou isso no livro dele A Lógica do Cisne Negro. Na verdade, ele alerta um pouco sobre isso em todos os livros dele, se eu não me engano são 5, a coleção inteira. E na Lógica do Cisne Negro, ele fala sobre exatamente 4 riscos que podem ser muito bem associados ao emprego da inteligência artificial nos mercados acionários, ou no mercado de títulos também, renda fixa, tudo isso se aplica. A primeira dela, daqui que eu vou citar e explicar 4 delas, a primeira possível tragédia é chamada tragédia do Big Data, ou seja, a tragédia dos grandes dados. E o que o Nassim Taleb queria dizer com isso? Bem, a cada dia são gerados mais e mais dados sobre qualquer assunto que você possa imaginar. Até aí, obviedade, você sabe disso, milhares de milhões de vídeos são publicados no YouTube, como você está vendo aqui, no Instagram, em qualquer rede social. Milhões ou até bilhões de tweets são escritos por dia, por hora. Enfim, é uma enormidade absurda de dados sendo gerados. E ele define que você pode separar essas informações em 2 categorias: sinais e ruídos. Só que é muito mais fácil gerar ruído, ou seja, informações que não te agregam em nada e podem até ser detratoras. Então, cada vez mais são gerados ruídos e poucos sinais, informações que são realmente valiosas, que você pode atuar em cima de uma informação, que é uma informação não só verídica, mas útil. Pode ser uma verdade que não tem utilidade, mas um sinal seria algo verídico e realmente útil para a sua vida, como investidor, como profissional, tanto do mercado financeiro como fora. E a tragédia do Big Data, ele já causa o próximo erro, já está tudo interligado. Mas continuando na tragédia do Big Data, é que você pode achar confirmações para o que você quiser acreditar. Então, antigamente você procurava informações para provar ou desprovar alguns argumentos ou premissas que você tenha na sua cabeça. Então, você quer saber se café gera ansiedade. Então, você vai lá e vai pesquisar por informações que relatam, estudam um café sobre ansiedade. A tragédia do Big Data tem muita gente falando sobre café, tem muita gente falando sobre ansiedade, muita gente no meio do caminho falando dos dois, então você vai conseguir encontrar informações provando que o café gera ansiedade e ao mesmo tempo você vai conseguir encontrar informações que o café não gera ansiedade. Tem informação para tudo quanto é lado, tanto textual, artigos científicos, livros, pessoas no YouTube como eu, pessoas escrevendo qualquer coisa no Twitter que vai chegar na sua tela. Enfim, você agora não tem como saber distinguir o sinal do ruído. E a inteligência artificial, por enquanto, muito menos. Então ela pode se basear simplesmente em muitos dos ruídos e gerar inputs errôneos para modelos que podem ser utilizados no mercado financeiro e, obviamente, trazer consequências negativas para tanto um trade, tanto para análises quantitativas, que é o que eu mais gosto, análises fundamentalistas, com dados que não deveriam estar ali dentro do universo de dados analisados. Então, a tragédia do Big Data, isso obviamente é certo, e o cara já falou isso em 2007, no ano que lançou o iPhone, antes de ter um frenzy de lançamento de redes sociais, produção de conteúdo. Mal tinha blogs naquela época, porque justamente as pessoas não tinham smartphone no celular e o cara já escreveu o livro falando que isso iria acontecer e estava certíssimo. O segundo erro seria a correlação espúria, uma correlação totalmente falsa. Parece ser verdadeiro. Por exemplo, o número de filmes que um ator lançou e quantidade de casos de câncer na África.
Então, de repente, um determinado ator lançou 10% mais filmes e o crescimento do câncer na África subiu em 10%. No outro ano, o determinado ator lançou 25% menos filmes. E, ao mesmo tempo, caiu 25% da taxa de câncer lá na África. Isso é uma relação que anda junto, parece que está correlacionado. Quem vê gráficos parece que as duas linhas estão andando juntas, mas não tem nada com nada. Isso é uma correlação que não deveria existir. E isso é um erro que pode sim influenciar vários modelos de machine learning quando elas são aplicados a análises de séries temporais, ou seja, análise de como um ativo se comporta ao longo do tempo, passando por uma crise, passando por um momento de abundância nos mercados. Então, de repente, duas ações têm uma correlação altíssima durante 10 anos. E o modelo de machine learning simplesmente assume que essas duas ações elas vão permanecer tendo esse nível de correlação entre elas. Então, isso causa simplesmente um erro, porque de repente essa correlação ela não é uma correlação de fato, ela só aparenta ser e pode enganar alguns modelos, principalmente de machine learning. E se você não sabe como machine learning é utilizado no mercado financeiro, eu vou gravar um vídeo exatamente sobre isso e mostrar alguns códigos que eu escrevi em Python que mostram uma carteira sendo gerada simplesmente com machine learning. É muito interessante, mas é outro vídeo. Beleza, então tragédia do Big Data, o primeiro erro causado que poderia potencialmente ser causado pela inteligência artificial. O segundo erro é as correlações, porque imagina, voltando para o Big Data em relação com o problema das correlações que não deveriam existir. Imagina que tem 10 milhões de dados no lado A, 10 milhões de dados no lado B. Só que são dados aleatórios. Mas como eles são dois universos tão ricos em quantidade de dados, provavelmente você vai conseguir achar um dentro desses 10 milhões que é muito parecido com um dentro dos outros 10 milhões, grupos separados, que não tem nada a ver um com o outro, são simplesmente independentes, são variáveis independentes. Só que você vai encontrar um ativo ou outro dentro desse universo, ou duas informações, não precisa ser simplesmente ativos com séries temporais, duas informações que aparecem que estão correlacionadas, parece que estão ligadas, como o nosso exemplo, café e ansiedade. De repente não tem nada a ver, ou de repente tem tudo a ver, e você não sabe a priori, justamente porque talvez precise até de uma racionalidade humana, que talvez simplesmente vendo pela parte quantitativa, que é um modelo de machine learning e uma inteligência artificial consegue ver, simplesmente a quantidade de dados ali, um número, uma variável, uma métrica de risco, por exemplo, aqui falando do mercado financeiro bem mais especificamente. Beleza. O terceiro erro seria a falácia da indução. Simplesmente extrapolar o passado para o futuro, como se o futuro pudesse ser explicado simplesmente pelo passado. Imagine que nos últimos 15 anos alguma ação específica tenha subido 10% ao ano. 15 anos de dados, 10% ao ano. Você vê simplesmente uma linha reta, simplesmente só uma alta. Quando você analisa isso, ou mais especificamente, um modelo de machine learning baseado em tendência ou um software de inteligência artificial, ele vê que, bem, não tem nada que indique uma queda. Tudo indica uma alta. Logo, ele pode continuar apostando na continuação dessa tendência. Só que essa tendência, no 16º ano, pode se reverter e começar a cair. Só que o modelo de machine learning fez um portfólio que estava preparado para a subida e ele não sabe quando iria ter uma reversão à média ou uma queda, justamente porque não tem nenhum dado do presente até do presente para o passado, não tem nenhum dado que mostre que essa reversão chegaria. E como os dados de hoje para trás são tudo que esses modelos têm como input, logo ele pode ser induzido ao erro. O Taleb ele fala da falácia de indução com o exemplo de um peru de ação de graças que está sempre sendo alimentado pelo seu dono e ficando um pouquinho mais gordo, e crescendo, e ficando mais rechuchudo, até que chega o dia de ação de graças e ele perde a cabeça. Então, simplesmente, a trajetória do peru é sempre crescendo, 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 até que um dia cai.
E o Peru nunca imagina que isso vai acontecer, porque ele não tem nenhum dado que indique aquilo. Então, dentro do universo de dados usados para as análises, aquele cenário era improvável, não poderia ter sido gerado pelos dados do passado. Beleza. E a quarta tragédia, o quarto erro muito possível de acontecer, segundo a lógica do Nassim Taleb, que aqui eu concordo plenamente, li todos os livros dele, simplesmente fenomenal, é a tragédia falácia lúdica. E essa falácia lúdica é uma das que eu mais me interesso de todo o trabalho dele. Por quê? Bem, explicando a falácia lúdica. Imagina que eu tenho uma moeda. Ela pode cair cara ou coroa, beleza? Beleza. Eu chego para um doutor em estatística e eu falo assim para ele. Beleza, eu tenho essa moeda aqui. Se eu tacar cara ou coroa, qual a probabilidade de cair cara ou qual a probabilidade de cair coroa? Ele vai me responder, beleza, é 50%, 50%. Show. Até aí, qualquer pessoa consegue imaginar. Mas segue no raciocínio. Agora, eu taquei a moeda, caiu cara. Eu chego para esse doutor de estatística e me falo assim, olha, eu taquei uma vez e caiu cara. Agora eu vou tacar de novo. Qual a probabilidade de cair cara de novo? Ele vai falar, olha, 50%. Porque a tacada da moeda anterior não influencia na próxima tacada. Beleza, até aí lógica. Até aí você está concordando. Beleza. Aí Nassim Taleb fala assim, eu peguei uma moeda e eu joguei e caiu cara 99 vezes consecutivas. 0 vezes caiu coroa. Ele chegou para o doutor de estatística e perguntou, beleza, qual a probabilidade de cair cara na próxima vez? Qual a probabilidade de cair coroa na próxima vez? O doutor de estatística falou, beleza, nada das jogadas anteriores influenciam na próxima jogada. Então a chance continua sendo 50%, 50%. Parece que isso está muito lógico. Só que vem outra pessoa para dar a mesma resposta no lugar desse doutor de estatística. E esse cara simplesmente, ao ouvir das 99 vezes caras consecutivas, e ele foi questionado qual a probabilidade de cair cara ou coroa, ele falou assim, eu me recuso a responder, porque pela probabilidade de só ter caído cara 99% das vezes, muito provavelmente essa moeda está viciada, esse jogo está sendo manipulado e simplesmente você está me fazendo de trouxa. E era a resposta certa. Por quê? Porque ele questionou a própria premissa que estava fora do jogo, enquanto o doutor em estatística simplesmente olhou a estatística, assumiu idoneidade, assumiu que estava tudo sendo controlado, era um ambiente controlado, ou seja, ninguém era uma pessoa agindo de má fé, nada externo estava induzindo aquela moeda, e ele simplesmente jogou com a ciência do lado dele. E o mais esperto, que fez a resposta correta, simplesmente falou, olha, eu não vou te responder, muito provavelmente isso aqui é um jogo que está sendo manipulado, e ele estava certo. Isso é falácia lúdica, que é jogar simplesmente dentro dos jogos sem questionar as premissas. E um modelo de machine learning, uma aplicação de inteligência artificial que analise ativos dentro do mercado financeiro, que seja usado para automatizar várias tarefas da bolsa de valores, casamento de book, market maker, beleza. Essas ferramentas podem ser programadas para agir dentro das regras. Faça isso, faça aquilo. A tecnologia tem certas regras a serem seguidas. Só que, às vezes, a resposta do jogo é justamente questionar essas premissas. Como o doutor de estatística errou em fazer, ele não questionou as premissas, e a pessoa que respondeu de forma correta, simplesmente essa pessoa acertou porque questionou as premissas. E um modelo muito bem programado, com cláusulas do que fazer, do que não fazer, quando entrar, quando sair de uma estratégia, as regras de delimitações de gestão de risco, de stop loss ou qualquer coisa assim. Às vezes, o ideal seria ter uma pessoa ali, humano ou uma inteligência até mais avançada, que não temos por enquanto, que questionasse as próprias premissas. Então, enquanto esses modelos de inteligência artificial não estiverem nesse nível de tecnologia, provavelmente ocorre uma falácia lúdica, ou pelo menos pode ocorrer uma falácia lúdica.
E a falácia lúdica também se aplica a como você faz uma gestão de risco usando probabilidade. Como assim? Voltando a falar de jogos, porque falácia lúdica é justamente sobre jogos. E imagine que agora não é uma moeda, o exemplo, é um dado. Você tem um dado, obviamente, 6 lados, e você quer saber qual a probabilidade de cair, sei lá, o número 3 no dado. Bem, um evento possível, que é o desejado, que é cair o número 3 no dado, dividido por 6 possíveis possibilidades. O dado tem 6 lados. Então, 1/6 de probabilidade de cair o lado que você desejou, logo 5/6 de probabilidade de não cair o que você espera. Vamos chamar isso de risco. O risco é 5/6 e o retorno seria o que você quer, seria você ganhar. Então, algo positivo para você, 1/6. Beleza. Entenda que a probabilidade funciona com um evento desejado dividido pelo universo de possíveis cenários que podem ocorrer. Aí dá uma razão que você pode chamar de probabilidade desse evento. Só que imagina que alguém fale uma frase como: daqui a 2 meses a bolsa de valores vai cair 39%. Imagine que alguém fale esse tipo de coisa. Ou faça um sistema de gestão de risco que tente se proteger desse cenário. Beleza. Como nós vimos, a probabilidade dentro de um jogo é muito bem definida, está jogando dentro das regras. O número de eventos que você acha possível ou que você quer calcular, dividido por todos os cenários possíveis. Só que em sistemas complexos, como bolsa de valores, economia, mercado financeiro, finanças em geral, esse universo, a vida real, o universo é infinito, infinitas possibilidades de acontecimentos. Então, como você faz essa divisão se o denominador é literalmente tudo pode acontecer? Por exemplo, você pode analisar todas as empresas do mundo, todas as informações, toda a contabilidade, conhecer cada funcionário dentro dessa empresa, para você saber se essa empresa vai ou não falir ou subir a ação dela no dia seguinte na bolsa de valores. Você analisa toda a parte financeira, fala com todos os analistas, faz todo o modelo matemático, estatístico. No dia que você vai lá na bolsa de valores ver o resultado dela, simplesmente vem um avião e destrói as torres gêmeas. E a bolsa cai porque o país entrou em crise, como uma crise moral, de medo, como nos Estados Unidos em 2001 com as torres gêmeas. Bem, é uma falácia lúdica. Qualquer modelo de estatística não preveria isso e todo mundo teria errado porque todo mundo tentou achar que os eventos possíveis são calculáveis quando simplesmente tudo pode acontecer, inclusive cenários extremos e raros como esses, que podem causar, aqui o nome do livro, os famosos cisnes negros. Acontecimentos raros, imprevistos, ninguém tem dado suficiente para prevê-los, para imaginá-los, só que quando eles acontecem, raramente, uma vez em nunca, quando eles acontecem, tem uma consequência drástica. E você não está preparado para ela, porque justamente os modelos de machine learning ou inteligência artificial simplesmente jogam dentro das regras, ou seja, elas têm essa limitação dentro da falácia lúdica e elas só podem analisar, obviamente, dados que aconteceram de hoje para trás. E nem todos os dados que explicam o futuro já aconteceram no passado, não estão dentro do universo de possibilidades de dados que ocorreram para você analisar. Então, espero que isso tenha te animado a estudar um pouco mais sobre tecnologia para o mercado financeiro, estudar mais sobre o mercado financeiro ou, quem sabe, até ler o Nassim Taleb. Se você quer saber mais de Machine Learning, eu vou gravar uns vídeos explicando como trabalhar com Machine Learning dentro do mercado financeiro, os prós e cons disso. Então, até lá.